Então as motivações dessas pessoas, nesse desespero por estar com Jesus, eram pessoais. Eu quero cura, eu quero bênção, eu quero livramento. E Jesus sabia disso, ele disse, eu sei por que essas pessoas estão aqui. Elas querem pão, elas querem peixe, elas procuram bênçãos. Agora o seu motivo, meu amado, ele diz respeito, ele revela a qualidade e a natureza da sua fé. Você crê num Deus que cumpre promessas? Amém? Você crê num Deus que promete e cumpre o que promete? Nós temos um Deus que fez promessas a todos nós, Ele garantiu que vai cumprir essas promessas, Ele prometeu que nos abençoaria, que nos daria o que nós precisássemos, só que as bênçãos não podem ser o motivo de você o seguir, porque se Ele não der exatamente o que você necessita hoje, o que vai acontecer com essa fé? Por que há milhões de desigrejados hoje na nação brasileira? Por que há milhões de pessoas frustradas com a fé? Porque o seu nível de fé era esse. Eles criam no que Deus poderia fazer, eles buscavam o que Ele poderia responder, o que Ele poderia interferir em suas vidas. Agora, e quando Deus não faz exatamente o que essas pessoas pediram? A maioria se volta contra Ele, dá as costas, procura outras coisas. Quais são aqueles que continuam seguindo Jesus mesmo depois de não serem abençoados? São só aqueles que têm a motivação correta. E esse é, na verdade, o questionamento sobre a fé genuína. Será que eu consigo seguir a Jesus mesmo no escuro? Mesmo sem enxergar nada? Ele disse, trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Em outras palavras, ele estava dizendo, não desperdicem a sua fé em questões temporais, em vez disso, deposita a sua fé nele. Jesus tem que ser o único objeto da nossa fé, só Ele é fidedigno, só Ele é seguro, só Ele merece a sua confiança. Tua fé tem que estar nele, não nas bênçãos dele, não na provisão dele, não nas curas dele, mas a sua fé tem que estar no próprio Jesus Cristo. Fé nele, não fé no que Ele pode fazer. A multidão procurou Jesus em Cafarnaum, e muitas pessoas o fazem hoje pelo mesmo motivo, eles querem as suas bênçãos, e essa é uma fé frágil, ela não te prepara para a noite escura, ela não te sustenta. Você pode confiar em Deus porque Ele cura as pessoas, mas você vai continuar crendo quando essas pessoas não forem curadas? Você acredita no Senhor porque Ele traz o equilíbrio para as suas finanças, mas como é que vai ficar a sua fé quando o mês acabar e você não tiver o suficiente? Você sabe que Deus protege os seus filhos, mas você ainda vai continuar crendo se eles se rebelarem contra você, ou se afastarem de você para se aproximarem do mundo? Onde é que está a sua fé? Você a deposita no que Ele pode fazer? No reino de Deus, amados, a fé está muito mais ligada em quem Deus é, a pessoa de Deus, do que nas bênçãos que Ele pode conceder. E quando Jesus diz isso, não procure essa comida que perece, mas procure dessa comida celestial, procure desse tipo de alimento que vai sustentá-los. Alguns questionamentos surgiram, as pessoas começaram a perguntar, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que me enviou, que creiais naquele que Ele enviou. E aí eles disseram, que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A multidão ficou confusa. Aplauda o Senhor com vontade se você quer adorá-lo. Os ouvintes de Jesus ali ficaram confusos, porque Jesus estava dizendo, não me busquem pelos milagres, pelas bênçãos, pelas curas,
bom Senhor, se nós não podemos te seguir por causa dos pães, dos peixes, de qualquer outra coisa que o Senhor pode nos prover, o que nós temos que fazer? E ele disse, é simples, creiam naquele que Deus enviou, creiam em mim. Em outras palavras, não coloque a sua fé no pão, não coloque a sua fé no peixe, não coloque a sua fé nos milagres, não coloque expectativa naquilo que eu sou capaz de fazer, porque talvez as coisas não aconteçam da maneira que você espera. Nós temos os nossos ideais. Na sua cabeça ele vai voltar pedindo perdão, ajoelhado, se arrependeu, desistiu de fazer tudo errado e vai te amar para sempre. E você coloca toda a sua fé nisso acontecendo. Tua fé tem que estar em Deus, porque talvez isso nunca aconteça. E se não acontecer do jeito que você esperou, você abandona a fé. Essa fé não tem força para te manter. O propósito dele é sempre maior do que qualquer uma das nossas perspectivas pessoais. E essa é uma das razões para que ele nos chama a confiar nele, não nas suas obras, não no que ele pode fazer. As pessoas que cercaram Jesus ali naquele dia, compararam a multiplicação de pães e peixes com a experiência do maná no deserto. Jesus estava dizendo, creiam em mim. Eles falaram, que sinal que você pode fazer? Moisés tinha o maná que ele deu para o povo comer, então nos dá um sinal para que nós creiamos. E aí Jesus argumenta, lembrando que o maná não veio de Moisés, mas que o maná veio de Deus. E que independente das eventualidades, eles deveriam confiar em Deus. Porque todo o resto é passageiro. As bênçãos são passageiras. As bênçãos têm um tempo de validade. Elas mantêm a sua fé viva por algum tempo. Mas elas são passageiras, elas são fases. Elas não têm força para te manter na presença de Deus. As dívidas são passageiras. O Senhor pode prover a quitação das suas dívidas de forma sobrenatural, ou Ele pode te testar, para verificar se você vai continuar em paz com Ele, mesmo cheio de dívida. Esse é o motivo que Ele diz, não coloca a fé nas bênçãos, mas coloque a sua fé no Senhor. E ele mostra 2 tipos de pão. É Ele que dá esse pão do céu. O pão de Deus é Jesus. Ele desceu dos céus, Ele que nos dá vida. Eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. João 6,35. Então há 2 tipos de pão sendo discutidos aqui. O primeiro é esse, é o maná, é o pão da bênção. É o pão oferecido à multidão no deserto, mas o segundo é o pão da vida. Então um pão é o que Deus pode fazer, mas o outro pão é o próprio Deus. E ambos, tanto o pão da vida quanto o pão da bênção, vêm do mesmo lugar, vêm dos céus, só que o pão da bênção é temporário. Só que o pão da bênção não te alimenta. Então não imagine que você vai se satisfazer apenas com esse tipo de pão, mas se alimente diariamente com o pão da vida, para que a tua fé tenha alicerce. Escolhe alguém do seu lado e diz assim para ele, faz um dedo profético, aponta bem quase na ponta do nariz dele, e diz assim para mim: quem procura as mãos, nunca terá a face, mas quem procura a face, encontra as mãos. Aleluia. Quem se achega a Deus procurando suas mãos, não vai conhecer a sua face, mas aquele que se achega procurando a face, vai ter o favor, vai ter as mãos estendidas. Então não coloque a sua fé nas bênçãos, mas na fonte das bênçãos. O que você está procurando hoje aqui? Sinais, mudanças, melhoras, maravilhas, bênçãos, prosperidade. Sua confiança está em Cristo, o pão da vida, ou está na satisfação do pão da bênção? Você o busca por quem Ele é, ou você simplesmente tenta manter o seu estômago cheio? Você confia nas coisas que nunca realmente satisfazem, ou naquele que traz satisfação eterna? Há pessoas que colocam a sua fé no pão, não no padeiro.
E a essência da fé genuína é confiar nele, na fonte. A condição de ser um cidadão do reino é essa: meu dever é crer, é obedecer, é servir ao rei, e a parte dele é cuidar de nós. Jesus disse isso: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você crê, aplauda ao Senhor e dê a Ele a glória. Aleluia! Nós não buscamos o Senhor por causa daquilo que nós podemos obter dEle. A fé genuína está fundamentada no rei, não no favor do rei. A fé genuína é designada não só para os dias bons, mas também para os dias difíceis. Há alguns países que sofrem tempestades, furacões, e nesses países há certas leis e certos códigos de construção do governo para que essas casas sejam construídas preparadas para enfrentar furacões e tempestades. E no reino dos céus é o mesmo. Vai haver furacões, vai haver tempestades, mas há no reino dos céus um código de construção que te prepara para enfrentar tempestade, para enfrentar furacão. Quando não há essa visão, muitos passam por tempos difíceis e eles começam a achar que a sua fé não é suficiente. Agora entenda, a fé genuína não vai te poupar das adversidades, mas vai te proteger quando você estiver atravessando períodos de crise. Deus não vai te livrar da crise, mas Deus vai te guardar na crise. Pedro, você vai ser peneirado. Deus não livrou Pedro da peneira, mas Deus esteve com Pedro enquanto ele foi peneirado. Jesus falou sobre esse código de construção, Mateus 7,24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. A ideia, amados, dos testes, das provações, das tempestades, não podem ser encaradas por nós como desgraça, mas como oportunidade de desenvolvimento e crescimento da fé, porque as tempestades demonstram nosso alicerce espiritual. Às vezes nós escutamos perguntas do tipo: se Deus é bom, por que isso está acontecendo com você? Se Deus é tão bom assim, por que você está tendo tanta dificuldade? Se esse seu Deus é tão maravilhoso, por que você ainda não casou? Por que Ele não escuta as suas orações? Por que Ele não supre a tua vida? Jesus respondeu essa questão. Ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não vai nos poupar das dificuldades, porque nós somos cidadãos do reino, mas Ele permite tempestades, a fim de testar e refinar a sua fé. Maturidade, amados, é fruto de perseverança, diante de adversidades que Deus permite para nos moldar, para amadurecer nosso caráter. E a experiência de Daniel é um tremendo ensinamento para todos nós. E minha pergunta hoje aqui é: como você se sentiria no lugar de Daniel? Tem coisas que você vive e você não consegue nem questionar a Deus, porque você sabe que a sua vida não é tão correta assim, você teve muitas brechas abertas, e aí você sabe que é até consequência dos seus erros, você deu muita margem para aquilo acontecer. Mas e quando a sua vida é reta? E quando você faz a coisa certa? E quando não há espaço? Como é que você se sentiria no lugar de Daniel? Um profeta temente a Deus, que por causa da sua obediência a Deus, estava sendo jogado numa cova de leões. Você consegue se colocar no lugar de Daniel? Ele amava a Deus, ele era um homem de Deus,
Ele foi usado para visões proféticas que deram sentido ao livro de Apocalipse. Ele enxergou o fim dos tempos em milênios antes de nós.